Fala galera, boa tarde, é uma honra tê-los aqui conosco. Hoje nós vamos começar o nosso webinário sobre hiperautomação e impacto para o cidadão. Eu sou o Lucas, sou um dos líderes nos processos de inovação e automação aqui dentro da Central IT. Antes mesmo da gente começar o nosso bate-papo sobre hiperautomação, nós precisamos ter definição e clareza sobre dois conceitos. É o conceito de automação e de automatização. Eu tomei a liberdade de perguntar para o nosso amigo ChatGPT para que ele conseguisse nos esclarecer a respeito desses dois termos. O primeiro termo é o termo de automação. Para o ChatGPT, o termo de automação é um sistema que emprega processos automáticos que comandam e controlam os mecanismos para o seu próprio funcionamento. Basicamente, é um termo e um processo em que você não depende de entradas para que ele se controle ou para que ele execute. Já o termo de automatização é um termo que é usado como sinônimo para automação, ou seja, aplicação de técnicas computadorizadas ou mecanizadas para diminuir o uso de mão de obras em qualquer processo. No entanto, alguns autores fazem uma distinção entre os dois conceitos, afirmando que a automatização se refere ao processo de automatizar ações que dependem de interações humanas. Vou trazer isso para um conceito mais claro. Você compra lâmpadas inteligentes e integra com a sua Alexa, e você tem duas skills já pré-configuradas, uma de ligar e uma de desligar. Quando você interage com a sua assistente virtual e passa para ela um comando, esse processo manual de acender as luzes, ele passou a ser automatizável, uma vez que, para executar uma ação, a assistente virtual ainda depende de uma entrada de dados. Porém, desafiando um pouco mais a sua técnica e explorando um pouco mais a sua assistente virtual, você insere mais skills e dá a ela condições ou um agendamento de fato. Assim, a assistente virtual ela já consegue executar ações sem que nenhum dado ou sem que nenhuma interação seja de fato realizado. Isso sim é um processo automático, ou seja, a sua assistente virtual vai executar uma ação sem que nada tenha sido passado para ela. Ela mesma vai pensar e interagir com os meios ou com os dispositivos a que elas estão relacionados. Neste webinário, nós iremos demonstrar os pilares necessários para que você comece o processo de automatização dentro da empresa. Mas tudo bem, por que você deve começar o processo de automatização na sua empresa? De acordo com o relatório da empresa Automation Anywhere, quase 1.000 das pessoas entrevistadas disseram que o processo de automação é vital para uma transformação digital dentro da sua empresa. A Central IT, como líder de mercado no assunto de transformação digital, decidiu também fazer a sua pesquisa. 20 dos 23 entrevistados disseram que o processo é de extrema importância para a sua empresa. E somente 3 desses mesmos entrevistados ainda não iniciaram o processo de automação. Então sim, meu amigo, se você ainda não iniciou o processo de transformação digital na sua empresa, você está atrasado frente aos negócios. A Central IT é a primeira empresa de tecnologia a contar com um centro de inovações dentro do estádio de Copa do Mundo. Hoje nós vamos integrar o nosso tema com o nosso cenário. Fazendo alusão ao futebol, nós temos 3 setores distintos dentro de campo: a zaga, o meio de campo e o ataque. Dentro do conceito de automação, a zaga serão os processos internos, enquanto o meio de campo serão as ferramentas que nós utilizamos para desenvolver esses processos. E por fim, o ataque serão os canais de comunicação em que nós disponibilizamos para os nossos usuários. Nossa primeira tarefa será ajeitar a zaga. Para isso, nós utilizaremos o primeiro processo do pilar de automação, que é o processo de identificação. Essa etapa consiste em identificar quais são os processos que são passíveis de automação. Para isso, nós vamos precisar elencar os nossos processos, entrevistar os autores vinculados nesses processos e, por fim, mas não menos importante, saber quais desses processos nós iremos iniciar a nossa automação. Aqui nós iremos fornecer a nossa primeira dica bônus. Para que você consiga obter mais rapidamente os resultados da automação, comece por processos pequenos. Estes darão, de forma mais clara e mais rápida, um retorno sobre aquilo que você está trabalhando. Dado isso, vamos para o nosso primeiro caso de uso. Nós iremos analisar o processo de pedido de férias. Dentro de uma empresa alusiva, tá pessoal? Nós identificamos que o processo de período de férias demora mais que o previsto para o pagamento dos proventos. O que deveria acontecer em 48 horas sai 10 dias depois. Dado que esse processo foi identificado como um processo em que ocorrem falhas e dificuldades de trocas de informações, nós devemos fazer alguns questionamentos para esse processo. O primeiro questionamento que nós devemos fazer para o processo é: quem são as pessoas que realmente executam esses processos? O segundo questionamento que nós devemos fazer para esse processo é: quais as etapas são repetitivas? Quais etapas nós podemos facilmente automatizar ou tornar autômatas dentro de um assistente virtual? Lembre-se de envolver as áreas de negócio para que todo o seu mapeamento dentro desse processo seja vinculado e feito da forma correta.
As pessoas envolvidas nessas etapas, elas são de suma importância para que você conheça o processo, para que você entenda o conhecimento tácito que é feito de fato naquele processo, naquela etapa que você está tentando automatizar. Arrumada a nossa zaga, agora está na hora da gente partir para o nosso meio de campo. Nós precisamos entender quais ferramentas estão vinculadas nesse processo e quais ferramentas estão sendo utilizadas. Aqui nós temos o segundo pilar do processo de automação, que é a integração. Conceitualmente e historicamente, é sabido que, quando um processo é executado em ferramentas totalmente desconexas, além desse processo se tornar muito moroso para a equipe que está executando, ele é um processo que é burocrático, uma vez que, se as ferramentas elas não se conversam, você vai precisar de mais ações manuais e mais ações que possivelmente podem causar falhas. Por isso, dentro do conceito de integração, aqui nós precisamos identificar as ferramentas que nós estamos utilizando, nós precisamos mapear essas ferramentas e questionar se essas ferramentas podem passar pelo processo de integração, ou seja, se elas podem se comunicar, se elas podem falar-se entre si. Voltamos ao nosso caso de uso, solicitação de férias. Nós identificamos que as nossas ferramentas isoladas, por falta de comunicação, está burocratizando o processo, ou seja, a informação que o colaborador deseja sair de férias não está chegando de forma adequada ou num tempo hábil para que o RH consiga fazer as aprovações necessárias. É isso aí, galera. Passamos por 2 dos 3 pilares do processo de automação. Passamos pelo processo de identificação e passamos pelo processo de integração. Agora nós vamos para o terceiro e último processo, que é o processo de facilitadores. Os facilitadores são as ferramentas que nós utilizamos para a integração dos nossos usuários, seja lá com o que eles estiverem procurando dentro da nossa tecnologia e do nosso negócio. Ou seja, os facilitadores são de fato os canais de comunicação utilizados para as entradas de dados, para os processos e para as ações específicas. Galera, espero que tenha ficado claro os nossos 3 pilares do processo de automação, que são os processos de identificação, integração e facilitadores. Aqui nós estamos disponibilizando um Kanban para que vocês consigam se orientar, dado os seus processos, que vocês consigam iniciar esse processo de automação nas suas empresas. Então, a primeira pergunta que o nosso Kanban traz é qual tarefa está impactando o meu negócio. Isso serve lá para o primeiro processo de identificação. A segunda pergunta são quais ferramentas estão envolvidas nesse processo. Nós vinculamos essa pergunta ao nosso segundo pilar, que é o pilar de integração. Será que nós podemos integrar essas ferramentas ao ponto delas não serem mais isoladas e sim se tornarem um único ambiente? Nossa terceira pergunta no nosso quadro de Kanban são quais tecnologias ou ferramentas podemos utilizar para melhorar o nosso processo. Essa pergunta ela está inteiramente ligada também ao nosso segundo pilar, que é o processo de integração. Se essas ferramentas utilizadas nos processos elas não são passíveis de integração, se essas ferramentas elas são desconexas e não possibilitam uma unificação do dado, essas ferramentas elas devem ser trocadas. A quarta e última pergunta do nosso quadro de Kanban são quais ações podemos inserir no bot para melhorar a usabilidade do meu usuário crítico. Aqui nós estamos utilizando o bot como um facilitador, ou seja, a nossa quarta pergunta está totalmente interligada ao nosso terceiro pilar. Aqui no nosso webinário, mais do que discutir tecnicamente, nós vamos demonstrar algumas ações que são feitas aqui dentro da própria Central IT. Afinal, mais do que vender transformação digital, nós vivemos a transformação digital. Para isso, nós vamos utilizar o próprio sistema de ITSM da empresa, em que eu vou demonstrar alguns dos processos em que nós nos baseamos aqui. O primeiro vai ser o processo de solicitação de férias. Dentro do nosso catálogo de produtos, nós temos a ferramenta CitySmart. A ferramenta CitySmart é o ITSM da Central IT. A ferramenta detém 100% dos requisitos essenciais do Pink Verify e o nosso objetivo é gerar um ecossistema completo por meio de integrações para que todas as informações estejam em um único canal centralizado. Aqui, nós iremos exemplificar como o processo de pedido de férias pode ser ágil e rápido, com automações e integrações. Então, dentro do nosso ITSM, nós dispomos de vários cases de solicitação e dentre eles, nós temos o processo de solicitação de férias. Aqui, nós já temos a nossa primeira integração. O nosso sistema de ITSM ele está 100% integrado com o sistema do RH, onde todos os dados dos usuários já são trazidos em tela, assim como o período aquisitivo a qual esse usuário tem direito. Aqui nós deixamos de utilizar qualquer outro meio de comunicação que não fosse a ferramenta de ITSM para que o nosso processo fosse desburocratizado ao máximo.
A integração nos ajudou a ter celeridade no processo e a dar resultados e respostas mais ágeis ao nosso funcionário. Falando um pouco mais sobre o nosso conceito de facilitadores, a Central IT decidiu ter dentro da sua própria infraestrutura um facilitador de chatbot atrelado ao WhatsApp, já com 8 processos totalmente automáticos. Assim, solicitações que antes precisariam ser feitas diretamente na nossa ferramenta de ITSM agora podem ser solicitadas, atendidas e devolvidas para o nosso usuário, gerando assim uma satisfação para o negócio, uma melhor compreensão do que está sendo feito e retirando parte da carga de trabalho antes efetuada pelos nossos analistas. Aqui, nós demos aos nossos analistas o tempo necessário que eles precisam para pensar em ações de melhorias e não executar processos burocráticos e totalmente automatizáveis. Passamos aqui para a máquina o que a máquina pode fazer. Pessoal, espero ter sido claro nas abordagens de automação. Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. O nosso Kanban ele vai estar totalmente disponível para que vocês possam se orientar e iniciar esse processo tão importante de automação dentro do seu negócio. Estamos totalmente à disposição para esclarecer e tomar novamente essa discussão para que possa evidenciar e ficar ainda mais claro alguns conceitos repassados aqui. Vamos fazer um processo de revisão. O primeiro pilar do processo de automatização é o processo de identificação. O segundo pilar do processo de automação é o processo de integração. E para que o nosso usuário possa cada vez mais utilizar os nossos processos, nós precisamos definir os facilitadores. A Central IT é uma empresa que está totalmente disponível para ajudar vocês nesse processo de transformação digital e colocamos totalmente à disposição as nossas ferramentas. O nosso ITSM, CitySmart, que pode ser facilmente utilizado no processo de identificação e de integração. A nossa ferramenta de observabilidade Simon, que pode ser facilmente utilizado no processo de integração, e o nosso ChatOps, que pode ser facilmente utilizado como facilitadores dentro do seu negócio. Galera, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Deixem um like nesse nosso vídeo e lembrem-se sempre, essa foi uma primeira abordagem do processo de automação. A Central IT vai trazer mais conteúdos e mais vídeos a respeito desse tema, então fiquem ligados nas nossas redes sociais e aguardem os próximos capítulos.